E se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver muitas pessoas que tiveram a mudança, mas tem um versículo especial que está queimando no meu coração, já li com a igreja domingo passado, Malaquias 3,18. A Bíblia diz que haverá diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Diferença é mudança. Nós que servimos a Deus, nós temos que ter, irmãos, uma mudança completa. A gente tem que viver essa mudança que a palavra está nos dizendo que existe. Olha a declaração: haverá diferença. Entenda, não é se eu quero ou se você quer. Deus está dizendo que há uma diferença quem serve a Ele. Há uma diferença quem está no caminho dEle. Será que a gente tem vivido, irmãos, essa vida diferente? Ou a gente está sendo igual às pessoas do mundo, a gente está sendo igual às pessoas que aí fora que não conhecem a Deus? A gente não pode. Nós somos a nação santa, o povo escolhido. Nós somos o sal, a luz. Somos para fazer a diferença. Amém, igreja? Diga comigo então: haverá diferença. Amém? Guarda essa palavra. Haverá diferença na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, do seu cônjuge. Essa diferença é a palavra que o Senhor está dizendo. Haverá mudança, a mudança vai acontecer. Não permita que seu filho viva de qualquer forma, que o seu casamento esteja de qualquer maneira. Não, tem que ter diferença. Essa diferença é o que a Bíblia está nos mostrando que existe para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá, igreja, começar aqui, como o pastor Carlos fala, né? Vamos começar, senão não termina. Glória a Deus. Dia 1º, vai lá, a página 8. Não vamos ler tudo aqui, mas eu vou pontuar algumas coisas aqui e eu quero mostrar para você. No primeiro parágrafo, na página 8, a leitura do curso Fé é sobre o que, igreja? Palavras. Você sabe que as nossas palavras, ela tem poder para abençoar e também para amaldiçoar. Então, o assunto é palavras. Destaca aí se você pode, para depois estar sempre lendo, né? Primeiro parágrafo. Há poder nas palavras. Quem descobre como usá-la com sabedoria será vitorioso em qualquer área. Entendeu isso? Quem então, irmãos, souber usar as suas palavras com sabedoria. Não tenho sabedoria. O que Tiago diz? O que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus vai dar. E é de graça, é gratuito a sabedoria de Deus para nós. Então, quem está faltando sabedoria, peça. E com a sabedoria, o que a gente pronunciar, as nossas palavras, nós vamos sair da situação como, igreja? Vitorioso. Repita comigo essa parte aí. Quem descobre como usá-la, com sabedoria, será vitorioso em qualquer área. Amém? Entende aqui a primeira colocação? As nossas palavras nos faz ser, irmãos, vencedor diante das lutas, diante das adversidades. Nós temos que crer nisso, que a sua palavra, a sua confissão, a sua declaração, com a sabedoria que Deus está te dando, vai te fazer tornar um vencedor diante daquela luta, diante daquela dificuldade. Amém? Vamos para a lição 2, primeiro parágrafo também. Lição 2, página 9. Quando uma pessoa fala em fracasso, ela expressa o quanto sofre e confessa a ação de quem? Do mal. Fazendo o que, igreja? Dando ao senhorio de sua vida, aos poderes
das trevas. Diga comigo, misericórdia. Está vendo o que acontece, irmãos, quando nós expressamos o fracasso? Quando nós falamos das derrotas, das palavras pessimistas. Quais são as palavras pessimistas mais usadas no dia de hoje? Não posso, não dá, não vai dar certo, nem vou tentar, não vale a pena. É assim ou não é? Temos que, irmãos, excluir essas palavras da nossa vida, das nossas pronúncias. Porque quando nós falamos o fracasso, nós estamos dando legalidade a Satanás, ao inimigo, para então atuar com a força das trevas contra nós, usando as próprias palavras que nós declaramos. Tem muita gente, irmãos, que vive assim: eu não venço, eu não vou conseguir. E realmente, você vai ver a vida dela, ela não vence. Porque ela está falando, ela está declarando. Você sabe, irmãos, a boca fala, o coração está cheio, né? Cheio de derrota, fracasso, e a pessoa está colocando para fora. Então, cuidado, quando você for levado a pronunciar palavras derrotadas, fracassadas, pessimistas, já bloqueia logo. Não pronuncia não, porque isso vai fazer um grande mal para a sua vida. Vira aí a folha para o próximo lição. 3. Primeiro parágrafo. Aquilo que dissermos poderá nos proporcionar o que, igreja? Bênção ou fracassos. Por isso, o momento de uma crise, é o pior momento para se tornar ou tomar uma decisão. Por quê? Porque em meio às doenças, aos problemas financeiros, conjugal, familiar, algumas pessoas se deixam levar pelo desespero. Então desprezam as declarações bíblicas, quando deveriam confessar aquilo que o Senhor lhe ensina nas Escrituras. João 17:17. Nesse caso, não recebem a aprovação de Deus. Entendeu isso aqui, igreja? O pior momento de se tomar uma decisão é no meio de uma crise. Porque quando a pessoa está em crise, se ela não tiver o domínio próprio, ela vai falar, vai pronunciar de cabeça quente, aí ela vai falar o que não quer, ela vai dizer o que não é aquilo, e aí, irmãos, depois de falar, aí está feita a destruição. Já ouviu aquele ditado assim, tem palavras que dói mais do que um tapa? Tem palavras que ferem, machuca, tem palavras, irmãos, que traz morte. Olha, as nossas palavras podem matar o sonho de alguém. As nossas palavras podem tirar a esperança do coração de alguém. Então, olha só, quando nós pronunciamos, então, em momento de crise, irmãos, tem que ter muita sabedoria, tem que ter muita comunhão com Deus para você não falar nada que vai interferir, irmãos, no seu futuro. Porque o que nós falamos hoje vai refletir no nosso amanhã. E olha só, e tem muita gente que hoje está vivendo uma fase difícil, que é reflexo do que foi dito no passado. Então veja só, o que a gente fala hoje reflete no amanhã, o que a gente vive hoje é reflexo do que falamos no passado. Isso é muito sério. Então é o que o missionário coloca aqui. Na hora da crise, vai orar, vai pedir a Deus uma direção, porque na hora da crise é o pior momento para a pessoa tomar uma decisão. Aí ela toma uma decisão precipitada, de cabeça quente, ela toma uma decisão, irmãos, ali, agitada, nervosa, aí vai falar o que não deve, vai falar o que não quer e acaba comprometendo toda a sua vida, principalmente a vida espiritual. Lição 4, também no primeiro parágrafo. As palavras ditas com fé têm o que, igreja?
tem o mesmo poder das pronúncias, né? O poder pronunciada por Cristo. A linguagem da fé nos dá autoridade sobre qualquer ameaça. Ela agrada ao Senhor e apavora o inimigo. Quem possui esse conhecimento e sabe se expressar de modo correto, obtém resultados favoráveis. Então, que as nossas palavras sejam ditas na fé, na direção de Deus. Vamos lá. 5, vira a folha. Também no primeiro parágrafo. Os filhos de Deus precisam ter cuidado com o que falam. Vamos repetir isso? Os filhos de Deus precisam ter cuidado com o que falam. Se quiserem viver bem na terra e não responder no juízo pelas coisas erradas que disseram ou fizeram, a boca fala do que há em abundância no coração. Assim, devemos colocar sempre a boa matéria-prima em nosso interior, para que a produção seja sempre de primeira. Veja aqui, irmãos, algo que o missionário coloca: os filhos de Deus precisam ter cuidado com o que fala. Você já viu, irmãos, que às vezes no meio cristão é onde mais se ouve palavras deturpadas, palavras top, pesada, palavras que fere, que machuca? A gente tem que viver diferente. Como a Malaquias está dizendo, haverá diferença. Mas os filhos de Deus às vezes não atentaram para isso. Fala sem pensar, fala, irmãos, no impulso, fala no calor da situação. Não, nós temos que ser diferente. Há uma diferença que nós temos que seguir, irmãos. Nós não podemos falar como o mundo fala. Nós não podemos dizer o que as pessoas lá fora dizem. Então, o povo de Deus, os filhos de Deus, precisam ter cuidado com o que fala. Volto a dizer, irmãos, uma palavra mata o sonho de alguém. Uma palavra tira a esperança do coração de alguém. Uma palavra pode, irmãos, colocar a pessoa no chão. Eu já vi, falando aqui de ministério, eu já vi palavras ditas por pessoas que, irmãos, feriu tanto a pessoa que a pessoa deixou de fazer a vontade de Deus, a obra do Senhor, por causa de palavras que feriram, machucaram, e que enquanto não foram tratadas, quanto tempo que ficou parado? Vamos dizer assim, um desperdício, né? Aonde a pessoa era para estar sendo usada por Deus naquilo que Deus chamou para fazer, mas por alguém que feriu, machucou com palavras, a pessoa ficou ali ferida, né? Um tempo de tratamento, ou seja, algo que poderia estar no avanço, no crescimento, a pessoa ficou lá se tratando, né? Um tempo parado, que poderia estar sendo utilizado na obra do Senhor, mas por causa de palavras que feriram, machucaram, e aí foi um tempo perdido, né? Vamos lá, lição 6. Lição 6. Primeiro parágrafo. Sem perceber, muitos cristãos espalham palavras negativas. O que o missionário coloca aí, igreja? Sem perceber. Vamos por parte aqui. Você já viu que às vezes a pessoa fala sem ela perceber o que ela falou? Às vezes ela fala, irmãos, até o que não deve. Nossa, eu disse isso. Falou. Por isso que nós temos que ter, irmãos, freio na boca, na língua, para a gente não falar sem perceber. Porque até sem perceber a gente fala o que não deve, fala o que não edifica, espalha palavras negativas. Repita aí: sem perceber,
muitos crentes, né? Espalham palavras negativas. Fazendo o que, igreja? Apontando falhas na vida dos outros. Na igreja não existe isso não, né? No meio cristão não existe isso não, né? Profetiza, povo de Deus. Fala não. Em Sorriso não tem não, né? Crente assim, né? Que fala sem perceber, apontando as falhas da vida do outro. Cuidado, irmãos. Quando a gente aponta um dedo, quatro está voltado para mim. Você está no pecado, você está no erro, você fez isso, não faça isso. Olha só o que está escrito aqui, irmãos. As pessoas, elas ficam apontando as falhas da vida de outros. Veja o que está escrito. Eles não têm consciência de que isso é desonrar a mensagem de Deus. Vamos enfatizar isso? Grava isso aí, irmãos. Marca e risca isso aí. Isso aqui todo crente tem que estar com isso no coração. Eu não posso espalhar palavras negativas, apontando as falhas das pessoas, porque se eu estou fazendo isso, eu não sei, irmãos, do perigo que eu estou correndo. E o pior do perigo é que eu estou desonrando a mensagem de Deus. Não tem aquelas pessoas que erraram no passado, como eu e você errou também? Só que aí a gente fica assim, o fulano errou, pecou, falhou. Irmão, se aquela pessoa se arrependeu, se ela se consertou com Deus, quem sou eu e você para dizer a ela que ela não deve ou não merece uma oportunidade ou algo no sentido? Irmão, se a gente fala contra a pessoa que pecou no passado, que errou na vida, na atitude que teve, nós estamos desonrando a mensagem de Deus. Pesado isso, hein? A gente às vezes não tem essa consciência de que falar da vida dos outros, do erro dos outros, é estar desonrando a mensagem de Deus. Sabe por quê, irmãos? Jesus veio para perdoar os pecadores. Sim ou não? Ele veio para perdoar os pecadores. Só que eu e você, muitas vezes, claro que não são todos, né? Por isso que eu também me coloco. Às vezes a gente não aceita. Como pode? Pecou demais, falhou demais. Como pode estar fazendo a obra? Como pode estar ajudando, cooperando? Como pode estar sendo, estar na igreja? Irmãos, essa missão não é minha nem sua. Acusar, apontar. É ou não é verdade, irmãos? Isso cabe a Deus. Então a gente precisa cuidar, porque isso pode trazer um grande prejuízo para a sua própria vida. E você e eu, nós vamos estar desonrando a mensagem de falar do erro de alguém, falar do pecado de alguém, falar daquilo que aconteceu. Não. Se Cristo, irmão, já jogou no lado do esquecimento, por que nós ficamos lá trazendo de volta? A Bíblia não diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar? Perdoou. E por que nós queremos e ficamos? A gente vai ler aqui, irmãos. Tem gente que às vezes até se ofende quando se diz isso, mas está escrito aqui. Depois você vai ver. Quando a gente age dessa forma, nós estamos dando a nossa boca para Satanás falar através de nós. Misericórdia. Às vezes se alguém ouvir isso, ela até às vezes se ofende, mas está escrito aqui, você vai ver, você vai ler. Quando a gente fala o que não deve, quando a gente fala palavras negativas, quando a gente fala, irmãos, e estamos desonrando a mensagem de Deus, nós estamos deixando o diabo usar a nossa boca. Vamos continuar lendo aí para você ver. Paramos aqui, né? Eles não têm consciência do que isso é desonrar a mensagem de Deus, algo tão grave quanto machucar uma criança
ou alguém incapaz. Jesus alertou que aqueles que causarem esse tipo de escândalo enfrentarão seríssimas ou sérias consequências. Ele começou a advertência, dizendo: ai daquele que causar escândalo a um dos meus pequeninos, que acreditam em mim. Marcos 9:42. Os servos de Deus devem apenas disseminar a boa mensagem, a semente, que é a palavra. Certamente seria benéfico para a sociedade se todos evitassem expressar comentários destrutivos ou desnecessários. Porém, lamentavelmente, repete aí, lamentavelmente, alguns se autodenominam especialistas em assuntos espirituais, discorrendo sobre temas que não compreendem. Isso causa mais dano do que se simplesmente permanecesse em silêncio. A única a ser anunciada é a verdade. Nossas palavras são como semente que crescerão de acordo com o plantio. Semeie a palavra do Senhor e você colherá frutos maravilhosos. Agora, semeando palavras negativas, você só colherá morte. Ficou clara essa parte? Anunciar palavra negativa, falar da vida dos outros, das falhas dos outros, é desonrar a mensagem de Deus. Vai para o 7. Tudo quanto temos hoje é o resultado do que falamos há algum tempo. Repete de novo. Tudo quanto temos hoje é o resultado do que falamos há algum tempo. Assim como viveremos em um futuro próximo, o que declararmos neste momento. O Senhor conhece bem o poder das palavras. Afinal, foi elas que Ele criou todas as coisas do nada. Gênesis 1:3. Por sermos sua imagem e semelhança, também criaremos coisas boas ou más, dependendo do que expressarmos. Tiago 3, do 8 ao 10. Olha só, irmãos, um grande exemplo foi Davi. Davi aprendeu a usar a língua como a pena de um destro escritor, assim foi vencedor. Salmo 45:1. Ele conquistou muitas vitórias pela sua confissão diante das investidas do adversário. Tá vendo aqui, irmãos? Davi, ele aprendeu a usar a palavra, levando para o lado de vencer, de conquistar, de ser vitorioso. As nossas palavras vai sim contribuir para trazer para nós o quê? A vitória. Olha, ele conquistou muitas vitórias pela sua confissão diante das investidas do adversário. Aí, já vai para esse último parágrafo aí. Jamais empreste o seu coração para a mágoa, o ódio ou qualquer outro sentimento destrutivo. Lembre-se, a sua boca falará do que houver em seu interior. Desse modo, expresse apenas a verdade, enalteça o Altíssimo e trilhe os caminhos apontados pelas Escrituras. Então, em um abrir e fechar de olhos, você obterá êxito em suas empreitadas, segundo a vontade do Senhor. Lição 8. As palavras improdutivas são a causa do nosso... Repete de novo. As palavras improdutivas são a causa do nosso
que está escrito aqui, irmãos? Que nós hoje estamos sofrendo, nós hoje estamos colhendo coisas que não gostaríamos de estar colhendo, porque nós plantamos palavras improdutivas, né? Aí diz mais aí, pois ela vem de quem? O sofrimento vem de onde? Vem do inimigo, cujo propósito é oprimir a nossa vida. Sem notar, nós nos envolvemos em ideias nocivas e abrimos a boca para disseminá-las. Agora, como evitá-la? Alinhando-nos com a palavra de Deus e resistindo às pressões do maligno, mantendo uma atitude de fé e estando em comunhão com o Senhor, o nosso caminho prosperará. Você é responsável por tudo que diz. Repete de novo, igreja. Você é responsável por tudo o que diz e prestará contas disso naquele dia. Se falar de acordo com as Escrituras, haverá galardão. Porém, olha aí, igreja, se permitir que o diabo use a sua boca para mentir, você será acusado de contribuir para o mal no mundo. Então, jamais colabore com o adversário. Será uma alegria para o justo ver no juízo que as suas palavras foram aprovadas e a coroa da justiça lhe foi dada. Ele entrará para a eternidade com a certeza de que colaborou com o seu Pai na sua obra redentora. A recompensa que lhe for dispensada o acompanhará para sempre. Aqueles que forem achados dignos desfrutarão do melhor de Deus. A pérola diária de hoje é: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo o que está encoberto, quer ser bom ou quer ser já mal. Eclesiastes 12:14. Amém. Eu nunca tinha feito isso e hoje queimou no meu coração ali, né? Eu perguntei para Deus: Senhor, é isso mesmo? Se você esteve atento, irmãos, aqui o Senhor já te mostrou a resposta para muita coisa. Deus não erra, né? Eu creio que quando Deus falou no meu coração é porque algum coração Ele queria alcançar. E com certeza Ele falou conosco, né, de uma forma, às vezes, como nós não queríamos. Quando mexe com a gente, quando, vamos dizer assim, é de correção, muita gente às vezes não aceita. Cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você expressa, né, para a sua família, para os seus filhos, seu marido, sua esposa, as pessoas lá do seu trabalho, as pessoas da igreja. Irmãos, as pessoas que estão, né, diante de você, cuidado. As palavras, ela tem poder. As palavras, ela dá vida. As palavras, ela também traz morte. Então o versículo de hoje, nós vamos prestar conta. Tudo que fizemos ou deixamos de fazer, vamos prestar conta no dia do juízo. Amém?